Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Sérgio Moraes. Ele, que é escritor, poeta, jornalista e radialista, além de ser diretor do Cine Pilarense, que sediou recentemente o primeiro Festival de Cinema Curta Pilar. Sérgio Moraes é o autor de 8 livros, inclusive um deles foi lançado aqui na Assembleia Legislativa durante uma sessão especial que o homenageou por meio da deputada Fátima Canuto, pelo livro intitulado Cordel do Bagre, que fala sobre toda a história do Pilar, a famosa peixada do Bagre e da descoberta da cabeça de bagre, um artesanato natural que se assemelha ao corpo de Cristo na cruz. É interessantíssimo, porque eu fui presenteada pela deputada com um material belíssimo. Seja bem-vindo, Sérgio Moraes. Seja bem-vindo ao Frente a Frente. E eu começaria essa entrevista, na verdade um bate-papo, falando sobre a representação da cidade do Pilar no primeiro Festival de Cinema Curta-Metragem, o Cine Pilarense, que comemora este ano 100 anos de existência. O que foi para você participar como diretor do Cine Pilarense? Olá, Gorete. Olá a todos os telespectadores da TV Assembleia, do programa Frente a Frente. É um prazer mais uma vez agradecer a todos que fazem a Assembleia Legislativa de Alagoas por estar mais uma vez aqui participando de um programa aqui da Assembleia. Estive com o Chico de Assis no Café com Poesia e hoje, atendendo esse convite especial, para mim é uma honra falar do Pilar que a gente ama, né? Pilar que a gente gosta, falar das coisas boas de Alagoas, né? Então eu, como diretor do Cine Pilarense, para mim foi até uma surpresa quando o prefeito o Renato Filho me convidou. Eu disse a ele lá em 2020, em plena pandemia, né? Que eu dizia o seguinte: em plena pandemia a cultura do Pilar vive momentos de alegria, né? E eu que garotinho lá, enganava o seu Narciso, o porteiro com papel de chiclete, inclusive eu falo isso em um dos meus versos andando pelo Pilar, e ser diretor, né, daquele cinema que ressurgiu das cinzas. O Cine Pilarense, como você falou, completa 100 anos agora em 2024, completou, porque ele foi fundado primeiramente com o nome de Cine Éden. O marco da cidade. Isso, é o marco da cidade. Lá em 1924, por Vespertino Lima, quando o cinema era cinema mudo ainda, né? Que era os filmes do Charlie Chaplin, e tinha uma pessoa lá tocando piano, né? Uma senhora tocando piano, e era exibido lá os filmes mudos, e depois com o tempo, né, passou da década de 40 a pertencer a um deputado estadual que foi aqui da Assembleia, Wilton Pimentel, um pernambucano, né, que foi um grande industrial lá no Pilar, e ele lá comprou o cinema e reformou. Aí passou a se chamar Cine Pilarense, e daí ampliou, e até a década de 70 depois passou para o senhor Rubens Barba do Auristela, que foi da minha época, como eu quando criança que frequentava, e com o advento do videocassete nos anos 90, os cinemas de interior acabou, né? Se acabaram, na verdade. E depois o do se transformaram em templos religiosos. Exatamente. Lá no Pilar, ele depois que fechou, passou a ser a Câmara de Vereadores por um tempo, a parte administrativa, mas depois fechou. E ficou cerca de 30 anos em ruínas, verdadeiras ruínas. Só as paredes laterais, e eu ouvia sempre as pessoas da cidade dizer: Sérgio, fala com o prefeito, qualquer prefeito da época, por exemplo, que derruba isso não vai cair por cima do povo. E eu dizia: não, fé em Deus, ele vai ser reerguido, eu ainda vou ver esse cinema reerguido. E daí, em 2017, quando o atual prefeito, o Renato Filho, assumiu, em 2018 ele apresentou a proposta, um projeto, a assinatura da ordem de serviço, e em 2 anos o cinema foi reerguido e está lá servindo a população, Gorete, não só para sessões. Interessante, é importante lembrar que lá o Cine Pilarense, desde 2020, há 4 anos reaberto, as sessões são gratuitas, às sextas-feiras à noite e aos domingos à tarde para a população. A entrada é grátis, a pipoca é grátis, o refrigerante é grátis. Que maravilha! Tudo grátis, né, para a própria comunidade. E também eventos, encontros dos escritores alagoanos, a gente realiza lá, o Foco Arte fez encontros dos mestres da cultura popular lá no Cine Pilarense, eventos da Secretaria de Educação e Cultura acontecem sempre lá. E é um novo polo de discussão do audiovisual, que começou em Penedo, né, com a discussão... Isso. Passa por Arapiraca e agora no Pilar. Pode Isso, ser que assim? chegou, exatamente. O ano passado já houve uma mostra
Curta Pilar, né? Foi com o Alex e o Dário, eu queria até parabenizar e agradecer. E este ano com o primeiro Festival Curta Pilar de Cinema, através do Sebrae, né? Foi um projeto do Sebrae, junto com o fotógrafo Pablo, né? E o Horácio, que levaram essa proposta lá para Pilar. A Prefeitura abraçou, junto à Secretaria de Educação e Cultura, e a gente realizou este Festival de Cinema do Pilar, exibindo curtas-metragens alagoanos e filme, inclusive, produzido no Pilar. E o que mudou nas instalações do Cine Pilarense? Olha, o Cine Pilarense, a fachada dele foi toda mantida, porque... historicamente isso, importante. Em 2011, né, a pedido do próprio Renato Filho, quando ele era vice-prefeito na época, eu vim para a Secretaria de Estado da Cultura, para o Conselho de Cultura, para defender o tombamento do Cine Pilarense, porque lá a gente só tinha Casa de Cultura tombado. E quando eu apresentei lá ao Conselho, na mesa lá do Palácio do Governo, me recordo que Dona Enaura Quixabeira, que presidia lá o Conselho, dizia: não tem como a gente negar a aprovação deste tombamento, que a gente vê estampado nos seus olhos o seu amor por aquela terra, né? E para a gente foi uma alegria. Então, quando o cinema ressurgiu ali das cinzas, eu digo que é a fênix do Pilar, eu costumo dizer, né? Para a gente foi uma alegria, não só para mim, Sérgio Moraes, mas para cerca de 35 mil pilarenses que viram aquilo ali ressurgir das cinzas, renascer. Então tem esse sentimento de pertencimento, de memória, de história, de cultura que a gente não pode deixar de falar. E essa realização de uma discussão de curta-metragem, exibição de curta-metragem na cidade por meio desse festival, o que representa isso para a cidade, para a população? Olha, isso representa muito bem, porque é o seguinte, nós temos também, quando o Sebrae, o Pablo nos trouxe esse projeto para apresentar lá no Pilar, nós já estávamos com o nosso pronto, inclusive a gente nem realizou ainda. O do próprio cinema, os 100 anos, a gente não fez a festa dos nossos 100 anos. A né? programação A programação, né? A programação festiva. A gente ainda pretende até o final do ano. Novembro, no máximo, por aí, realizar este festival dos 100 anos, Festival 100 anos do cinema. Porque aí sim, o que é que a gente quer fazer nesse festival? Além da exibição de filmes alagoanos, as oficinas, né, para envolver os alunos das escolas da rede pública, como a gente fez no ano passado com a mostra Curta Pilar. Né? Então a gente quer fazer aquelas oficinas, trazer os alunos das escolas. O importante, Goretti, que a gente vê nessas sessões que a gente realiza, a gente vê a participação muito ativa da turma da EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Aquelas pessoas adultas que estão cansadas, que voltaram a estudar, que vão ao cinema e se sentem ali realizados. Então, o Festival de Cinema serve para isso, para que a gente ensine também uma criança, um adolescente a fazer o seu próprio filme com o celular, né? A questão de fotografia, toda essa dinâmica do audiovisual da sétima arte. Então a nossa intenção é essa, que... À disposição de todos nós. Isso, exatamente, e possa envolver a comunidade. É a nossa pretensão. E que, como já foi falado lá, que aconteça o segundo, o terceiro e o quarto. E o Cine Pilarense inserido nessa programação, evidentemente. Isso, com certeza. Sendo o palco, o Cine Pilarense em cena. Exatamente. Já que, na condição de historiador, eu perguntaria a você, Sérgio, sobre o livro intitulado Cordel do Bagre. O que significa esse livro, na prática, para o conhecimento dessa cultura que está... É uma referência, digamos assim, mais importante para a cidade. Seria o Bagre? Isso. Nós temos, assim, historicamente, a festa de Nossa Senhora do Pilar, da nossa padroeira, né? A festa maior. E o Festival do Bagre, que surgiu. E esse Cordel do Bagre, né, que aqui apresento, foi lançado aqui na própria Assembleia Legislativa, né? A pedido da deputada Fátima Candoto, uma indicação feita por ela e aprovada pelos senhores deputados, né, aqui na Casa de Tavares Bastos, em que tornou o Bagre do Pilar como patrimônio imaterial de Alagoas. E o Festival do Bagre no calendário festivo do Estado. Então, para mim foi uma grata surpresa, assim, como foi feito, né? Eu redigi os textos, a edição, né? A impressão, muito boa a qualidade, inclusive o Ciro Veras, que
que é um amigo da Confraria dos Poetas, que ajudou também nesse contexto da organização, e a equipe, né, da deputada Fátima Canuto aqui da Assembleia Legislativa, no qual aproveito para agradecer, né, todos que fizeram parte e que a gente tem divulgado este cordel do Bagre, já porque o Bagre do Pilar já era... patrimônio material isso, de Alagoas. E também já era conhecido desde os tempos do imperador. Lido Ivo já falava no livro Ninho de Cobras, aí fala das peixadas do Bagre, já conhecidas lá do Pilar. Saborosas peixadas. Isso, eu posso ler um trechozinho, fique à vontade, certo, do Cordel do Bagre, que diz o seguinte, que eu escrevi, né, Cordel do Bagre, Sérgio Moraes, aqui publicado aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas, lançado, né? Ele é um peixe famoso, que nesse cordel eu vou mostrar. Desde os tempos do imperador, já se ouvia falar das peixadas com pirão, que se tornou tradição com os bagres do Pilar. O bagre do Pilar ganhou fama nacional. No final dos anos 80, se tornou um festival e a Assembleia aprovou e o bagre se tornou patrimônio imaterial. O Pilar, há muitos anos, se tornou terra do bagre, com as peixadas e o festival. Isso a gente já sabe, mas tem uma curiosidade, fé e religiosidade que é famosa na cidade. Ao saborear a peixada e a cabeça do bagre lavar, a imagem de Jesus na cruz logo aparecerá. É divino, interessante, é realmente fascinante, é o artesanato do Pilar. Mas vamos fazer o seguinte, para contar melhor essa história, esse bagre do Pilar tem Jesus e até Nossa Senhora? Então preste atenção, não é mentira não, o que eu vou contar agora. Aí vou passar aqui mais adiante para lembrar essa parte. Essa parte que fala do padre que chegou na cidade, né, descobriu essa segunda parte de Nossa Senhora no Bagre. A descoberta desse segundo... Isso, né, de Jesus na cruz, que está aqui, e... o manto de Nossa Senhora. Mas teve um padre que chegou nos anos 90 em Pilar, pegou a cabeça do bagre e começou a observar que tinha algo que parecia com o manto de Maria e foi logo divulgar. O padre foi o padre Ernesto, que viu por trás de Jesus o manto de Nossa Senhora, abraçado daquela cruz. A coroa e o Espírito Santo, Nossa Senhora com seu manto, era um sinal de luz. A frente a cabeça do bagre é essa aqui, que é natural, é Jesus na cruz mesmo. E na parte de trás, a parte posterior, é assim, é esse, como se fosse um manto de Nossa Senhora. Não é isso? Uma verificação. E o Espírito Santo na própria cruz de bagre. Artesanato natural. O artesanato natural. Sem influência. Quem vai no Pilar, isso já foi, o Papa Francisco já recebeu, né? Ivete Sangalo, Zezé da Camargo Luciano, Padre Antônio Maria, diversas autoridades que vão ao Pilar são presenteadas, né, com o artesanato da cabeça do bagre que tem Jesus crucificado. E tem um poema meu, que eu sempre gosto de dizer, no Pilar temos o bagre, peixe bom e bem gostoso, é o símbolo da cidade e com pirão é saboroso. Tem Jesus crucificado, é bonito e curioso. É curiosíssimo, é impressionante quando se vê e a perfeita a imagem tanto de Jesus Cristo na cruz, como também o manto de Nossa Senhora. Exatamente. E isso, por se tratar de um artesanato natural, é que chama ainda mais a atenção, né? Mas atenção, porque depois que a gente saboreia a peixada do bagre, lavou assim a cabeça do bagre, tirou com a escova, né, aquela coisa, deixa ela num tempo secando no sol, depois dá uma pincelada, uma invernizada, bota uma base e ali está pronto, né, o artesanato do bagre do Pilar, que já se tornou famoso. Pois bem, vamos chamar agora o primeiro intervalo do nosso programa, que volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos.
Participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o pilarense Sérgio Moraes, historiador, escritor, poeta, jornalista e radialista. Como reunir tantas profissões assemelhadas, hein, Sérgio? Eu costumo dizer que os dons que Deus nos dá, a gente tem que partilhar. Quando eu falo da minha história, além de agradecer a Deus primeiramente pelos dons, por tudo que Ele nos dá, eu agradeço a minha mãe, meu pai, aprendi muito com a minha mãe, da parte de artesanal, que ela era uma artesã também, né? E a minha professora do Grupo Oliveira e Silva em Memória, professora Iraci Ferreira, que era professora de português, e na época a gente tinha os grêmios literários, e ali eu já fazia poesia, eu começava a escrever. Depois conheci o poeta José Benjamin, né? Patrimônio, escritor do Pilar, fundador da Academia Pilarense de Letras, no qual aprendi a fazer os acrósticos, os poemas, né? Me inspirei muito, né? Aprendi muito com ele. E também, em seguida, veio um folclorista lá para o Pilar, nos anos 80, 70, 80, que se chamava Jorge Barros, né? Era o cara que fazia os eventos culturais do Pilar. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, né? E a gente vai sempre aprendendo. Para ser jornalista, por exemplo, eu nunca imaginei, Gorete, ser jornalista, né? E chegar na UFAL. Foi por acaso... Foi o seguinte, eu desisti de estudar nos anos 80, desisti no ensino médio, quando surgiu o Enem. Aí você podia pegar o certificado de conclusão do ensino médio. Eu fiz a prova, passei, tive boa nota em redação, aí fui chamado para História, matriculei, 2 semanas depois me chamaram para jornalismo. Aí eu desisti de História e fui para o jornalismo, porque um professor disse bem assim, você fez muito bem, professor Ivo Vicente, meu amigo e companheiro. Ele disse, você fez muito bem, porque na história você não faz jornalismo, mas no jornalismo você faz história. Essa frase antiga, né? Com certeza. Então, aí, e me apaixonei mais ainda, falando da parte do jornalismo, com o jornalismo literário, com a minha querida professora Magnólia, da UFAL. Né? Aprendi muito, então ela que me incentivou para que eu pudesse decidir qual seria o meu TCC de conclusão, sua área. E o que é que eu queria... Na área do jornalismo. Na área do jornalismo. Então, me identifiquei muito com o jornalismo literário, que é uma pesquisa mais aprofundada. Mas você também é radialista. Também. Pois é. Porque eu já utilizava, assim como o Jorge Barros, lá no Pilar, existia o serviço de alto-falante, eu sempre, de forma assim, digamos assim, voluntária, utilizava sempre o serviço de som da Sociedade Fraternidade, lá do Pilar, com uma sociedade antiga, é a terceira mais antiga de Alagoas, que tem mais de 140 anos, que funciona ainda. E ela tem um serviço de som que a gente dava as notas de utilidade pública. Como nas cidades pequenas Isso. Geralmente tem, né? Isso, vai faltar água hoje, nota de falecimento. Aí quando ligava o som, o pessoal dizia, eita, quem foi que morreu? Que o obituário, o obituário que todo mundo isso. sabia ao mesmo tempo. Aí depois passei para a rádio, né? Eu faço a rádio comunitária lá da cidade, aí fazia um programa do Romeiro e faço um programa Pilar Terra da Gente para falar das coisas do Pilar. Pois é, você falou no Romeiro, Pilar Romeiro, que é uma tradição Isso. no Pilar também. E você me dizia antes dessa entrevista que pela manhã você estava envolvido a organização de 36 ônibus, cerca de mais de 2.000 pessoas em direção ao Juazeiro do Norte. O que dizer dessa experiência que se repete? Isso, olha, a Romaria de Alagoas para o Juazeiro do Norte é a maior do Nordeste. Quando a gente está lá no Juazeiro, né, que se fala de romeiros de onde vocês são, que levanta o chapéu, parece um mar de gente de Alagoas. E de Alagoas é a Romaria do Pilar, que é a maior Romaria, com certeza, que segue aqui, né? Já estamos hoje com 36 ônibus, a prefeitura sempre dá este apoio, né? Este suporte, né? O prefeito Renato Filho já acostumou também, já desde que ele é prefeito, além dos ônibus, reúne lá os pilarenses em frente ao horto, a estátua, né? Com as camisas da Romaria, e faz aquele churrascão do Romeiro para reunir, né, aquele momento de fé e também de degustação, né, da gastronomia nordestina. Pilarense e nordestina. E pilarense, né? Pois então, bem. antigamente se ia a pé
né? Eu viajei muito de Pau de Arara. Pegou a fase nos do anos, Pau de Arara. nos anos 70 e Corajoso 80. você. Viajei de Pau de Arara, né? E fui ao Juazeiro. A fé. A fé, leva. exatamente. A fé leva, né? A fé leva. Então, é isso aí. O povo nordestino é um povo forte, um povo guerreiro, um povo de fé. E o padre Cícero, ainda não canonizado pela igreja, mas vai chegar o tempo, porque tudo é no tempo de Deus, mas está a caminho, né? Desta santidade tão desejada, tão esperada pelos nordestinos, né? E tudo isso faz com que os testemunhos desses bombeiros que saem do Pilar, que saem das cidades vizinhas, que saem daqui de Maceió e de toda Alagoas lá, nesse mês de setembro, mês de julho, mês de novembro, mas mais forte, eu acho que é no mês de setembro. Mais representativo. Que é o da padroeira lá do Juazeiro, que é a Nossa Senhora das Dores, que é no dia 15, quando tem a procissão. Quando termina a procissão à noite, eles já retornam para suas cidades. 70 anos de tradição? Mais de ou 70, mais de 70. E a organização dessa caravana, digamos assim? Geralmente a caravana da Prefeitura de Pilar, com os ônibus, passa pela Secretaria de Assistência Social, né? Reúne lá os romeiros, as pessoas que lá no Pilar existe, além das pessoas tipo do Bolsa Família, do governo federal, tem também o Bolsa Viva Bem, que são pessoas no cadastro único, tem o cadastro da cidade e a maioria dessas famílias vão a estas romarias, né? Então se reúnem sempre para que seja mantida essa tradição, né? E isso é muito importante. Eles saem daqui para rezar lá e retornam. E quando chegam exatamente ao Pilar, na Emancipação Política de Alagoas, dia 16. Pois é. Hoje vão de ônibus. Houve uma época que ia, como você dizia aqui, no Pau de Arara. E a pé também, antes. E a pé? Pessoas que passavam vários dias, há relatos, né? Muitas pessoas lá do Pilar mesmo, a pé de caminhão. E de bicicleta também. Eu participei muito, não fui de bicicleta, mas acompanhei muitas saídas de rombeiros que iam de bicicleta. Geralmente, os que iam de bicicleta, eles saíam sempre dia 6 de setembro, que passavam 4 a 5 dias para chegar no Juazeiro, de bicicleta, né? E sempre tem aquela credencial do padre da cidade, do prefeito, né, para nos estados por onde passarem, apoiarem, dar aquele apoio, dizendo que são da cidade do Pilar, uma identificação, né, para que possa ajudar no percurso do Pilar até o Juazeiro. Pois bem, enquanto jornalista, você falou na criação de grêmio literário. O que hoje poderia substituir o grêmio literário, uma vez que a gente convive com a tecnologia da informação, com a internet e a sua parte boa e não tanto boa assim? Exatamente. Exatamente. A tecnologia é muito bom, né? Mas também tem aquele lado que a gente pode dizer, o lado da preguiça. Eu digo o lado da preguiça pelo seguinte. Vicia, né? Porque antigamente, a gente para fazer uma pesquisa tinha que ir na biblioteca, folhear um livro, hoje botou no Google aqui, pum, resolve. Aquele copiou, colou, né? Mas hoje eu vejo muito, no substituindo os grêmios literários, pelo menos na minha cidade do Pilar, as feiras culturais. Eu acho que outros municípios também têm as feiras literárias, porque eu já fui para Atalaia ser homenageado lá como escritor, eu fui para São Miguel dos Campos, algumas feiras, participar, né? Em Carneiros, convidado como escritor, e várias cidades de Alagoas. Então, eles fazem, eu acho bacana, que as escolas estão também envolvendo as crianças, os adolescentes, em feiras literárias com as histórias da cidade. E lá no Pilar, nós também tivemos a felicidade, em plena pandemia, nesse mesmo ano de 2020, que o prefeito reabriu lá o cinema, nós lançamos o livro Pilar, Cidade da Gente, que é o livro didático que está nas escolas, escrito por 6 escritores. Eu sou um deles, né? Tem o José Hinaldo e José do Feitiô, e professores lá do município, né? O professor Nilton Monteiro, o Marcos, a Érica Barros e o Estel Fenecando Zutel. O que se aborda? Aborda a história da cidade como um todo. A construção da cidade. Isso, a origem da cidade, as praças da cidade. Tem um tema que cada um ficou com um capítulo. Eu falei, por exemplo, da questão de se cuidar do patrimônio. A importância. Aí dá um exemplo aqui, por exemplo, se você, garoto, você ganha um boneco, um time de futebol, qual é aquela coisa que você tem como preciosa e lembra da infância, que guarda para você, né? Então você não cuida daquilo, a mesma coisa é cuidar do bem comum. Quando você vai numa praça, não depredar brinquedos, a gente faz essa orientação no livro. E isso os professores nas escolas passam. Além da história,
o contexto social, o contexto cultural, o turismo, a religiosidade, entendeu? Tudo isso. Isso nas séries iniciais do ensino? A gente tem o Fundamental 1 e o 2. Do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono ano. Existe lá esse livro, Pilar Cidade da Gente, que foi instituído nas escolas municipais. Apoio cultural, como isso se mostra na prática? No caso do livro? Sim, Não, atividades. o livro foi exclusiva o apoio total da prefeitura, né? A iniciativa foi da prefeitura, da Secretaria de Educação e Cultura, né? E aí reuniu os professores. Primeiro, a ideia surgiu lá na Academia Pilarense de Letras, no encontro que a gente fez com os vereadores lá, né? E surgiu a ideia e foi debatido na Câmara de Vereadores, chamou uma comissão, técnicos da Secretaria de Assistência Social, escolheram os escritores e a gente trabalhou durante um ano para produzir esse livro. E a editora que ganhou a licitação, ela foi lá de Fortaleza, né? E me recordo que eles disseram que os escritores mais chatos foram a gente do Pilar. Por quê? Porque a gente corrigia, dizia, não, isso aqui muda, isso aqui não é isso aqui não. Condiz com a realidade. Tira essa foto aqui, por exemplo, você colocava uma foto de uma coisa e os dizeres eram outra. A legenda dizia outra entendeu? coisa. Então a gente foi muito minucioso, né, nesses pequenos detalhes, né? Então a gente sempre se reunia para ver isso. Eu disse, não, vamos fazer só no dia lançar. E tanto é que a gente disse, seria lançado no aniversário do Pilar, em 2020. Aí a gente antecipou, parecendo que a gente estava adivinhando, bênção divina. Nós escolhemos o dia 12 de março de 2020 para lançar esse livro. Bem antes da pandemia. Foram 4 dias antes. 4 dias antes. Por quê? Porque 12 de março tem a ver que era aniversário de Costa Rica, governador de Alagoas, né, que foi deputado também, e faz 100 anos que ele foi governador de Alagoas esse ano também. Era o aniversário da escola Nossa Senhora do Pilar, uma escola lá muito cristã. Também a gente lançou ao lado da Igreja Matriz, que considera o coração da cidade, e estava comemorando o aniversário do Pilar. Aí lançamos dia 12, 4 dias depois, a pandemia. A pandemia fecha se instalou. tudo, foi. Enfim, e os livros estão indo nas escolas. E esse período da pandemia, como foi trabalhar? Foi suspenso tudo ou utilizou-se da tecnologia, da internet para comunicar? Olha, foi muito, como eu falei no início, eu digo sempre que nos tempos da pandemia, a cultura do Pilar e a educação viveram os tempos de alegria. Por quê? Porque com aquelas lives, nós não deixamos de fazer as coisas. O prefeito, a gente não inaugurou o cinema dia 16 de março como estava previsto, e ele queria, porque queria inaugurar, abrir as portas do cinema, mas havia muita incerteza na época, né, com aquela pandemia. Mas aí ele queria inaugurar em maio, aí eu conversando, prefeito, por que não deixa para o dia 19 de junho? Ele disse, por que, Sérgio? Eu digo, Renato, é porque 19 de junho é o Dia Nacional do Cinema. Então seria o dia ideal para a gente fazer esse lançamento. Aí foi lançou de forma online e a partir dali, naquele mesmo ano, né, com aquelas restrições, 30%, 50%, a gente as pessoas começaram a frequentar o cinema com máscara, com o uso de álcool. Até né? para relaxar um pouco, né? Isso, exatamente, daquela tensão, né? Daqueles medos tudo. Então, e a partir dali, a própria educação do Pilar, eu acho que foi a primeira de Alagoas a abrir as escolas, né? Aí ali dentro do cinema foi o palco das discussões de como fazer isso. Estava lá na tela. Disso, né? Entendeu? Botava lá na tela do cinema, professores. O cinema passou a ser um equipamento bem dinâmico. Multiuso, exatamente, multiuso mesmo. Inclusive, pronto, a própria polícia, a CISP faz encontros lá, né? A Guarda Municipal, né? Qualquer secretaria que precisa do espaço lá. Antigamente a gente não tinha espaço nenhum lá no Pilar assim. Hoje a gente tem o Cine Pilarense, a gente tem outro espaço cultural chamado lá Mestre Abida, que são para um auditório para 200 pessoas, né? Nós temos um auditório novo também no CAIC, que é a escola, com 80 lugares. Enfim, hoje nós temos uma boa estrutura, estrutura para realizar eventos, receber eventos estaduais, como acontece. Por exemplo, nós tivemos
Ontem e hoje, o treinamento dos mesários para eleição De 15 de outubro. do 15 de outubro. Vamos ter agora, na quinta-feira, um encontro com 5 municípios e representantes do FNDE, que está fazendo uma fiscalização em Alagoas, e lá vai ter um encontro no Pilar, lá no cinema. Então o cinema também é palco desses encontros. Felizmente, não é? Felizmente. Pois bem, Sérgio, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, que está no seu último bloco. Nós recebemos hoje o pilarense Sérgio Moraes, historiador, escritor, poeta, jornalista e radialista, que nos conta também sobre o lançamento de um dos seus 8 livros. O último, o mais recente, melhor dizendo, não é? Equívocos e a Verdade sobre a Última Pena de Morte no Brasil, que, pasme, quem não sabe ainda, aconteceu em Alagoas. Nos conte um pouco dessa história. Isso, a última pena de morte do Brasil aconteceu exatamente em Pilar, na minha cidade, né? É um fato triste, mas é um fato histórico, assim como tem a história de Jesus Cristo, da crucificação, nós tivemos essa história, né, da última pena de morte do Brasil. Este livro aqui é fruto do meu trabalho do TCC da UFAL, o meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu já sabia, eu já pesquisava essa história há mais de 20 anos, né? E a imprensa, alguns veículos de imprensa, elas erradamente diziam que era no Rio de Janeiro, em Goiás e tal. E eu saí percorrendo essa história para mostrar que foi no Pilar. Inicialmente, para que vocês possam compreender, na época do Brasil Império, no Pilar recebeu o imperador Dom Pedro II no dia 10 de janeiro de 1860, né? E no ano de 1874, 3 escravizados, Francisco, Vicente e Prudêncio, né, planejaram matar os seus patrões, o capitão da Guarda Nacional João Evangelista de Lima e Josefa Marta de Lima, que eram proprietários do Hotel Central, no centro da cidade, e do Sítio Bonga, também na área urbana, mas um pouco mais distante. E o Dr. Joaquim Telésforo Lopes Viana, que era um médico e farmacêutico, que era o patrão do escravo Francisco, e os outros dois escravizados, do escravizado Francisco, e os outros 2 escravizados, Prudêncio e Vicente, era do capitão. E eles mataram os patrões, não conseguiram matar o capitão, mataram o capitão João Evangelista de Lima e Dona Josefa Amada, perdão, e não conseguiram matar o Dr. Joaquim Telésforo Lopes Viana, porque ele estava tomando escaldapés ou desconfiou, né? Feito isso, Vicente foi para o Engenho Hortelã, do lado de Marechal Deodoro, e os outros 2 chegaram ao Monte Pavão, em Simbres, hoje cidade de Pesqueira, Pernambuco. Mas por que eles mataram? Pois é, qual foi a razão? Com certeza, não foi simplesmente para roubar. Foi pelos maus tratos que sofriam, né, no Brasil Império. O Pilar não era diferente de outras cidades. Tinha de uma população de 9.811 habitantes. No Pilar, na época, em 1874, tinha 1.348 escravos, ou seja, cerca de 15% da população. Então, realmente... exatamente.
Como aconteceu a revolta dos malés lá, né, em Salvador, na Bahia, e outras revoltas dos escravos, também no Pilar surgiu essa revolta desses escravos, né, desses escravizados, a gente chama de escravizados. Interessante que a gente não tem conhecimento dessa história, né, na passagem de toda a vida escolar. Exatamente, por isso o meu questionamento, por isso o livro é Equívocos e Verdades sobre a Pena de Morte do Brasil. O que aconteceu? Houve, nessa fuga dos escravos, Prudêncio morreu em luta com a polícia lá no Monte Pavão, em Pernambuco, junto também com um oficial, né? E Francisco foi capturado, Vicente também, e ficaram na cadeia da capital, aqui de Maceió. Passaram-se 2 anos com o processo sendo julgado até que houve o júri. O júri condenou a sentença que saiu com o juiz Francisco José da Silva Porto em 1876, 2 anos depois, foi a pena de morte para Francisco e a galé perpétua e a prisão perpétua para o Vicente, já que Prudêncio morreu em luta com a polícia. O que ocorreu? Foi feito o pedido de graça ao imperador Dom Pedro II, mas ele negou o pedido de Francisco, que foi condenado a morrer na forca, cumprindo o que o júri tinha definido e o juiz. Vicente voltou para a cadeia da capital, né, ficou na cadeia, morreu lá, né, morreu na cadeia da capital, e foi designado que fosse erguida uma forca no sítio do casal, que Francisco teria sido um mentor dos 3 dos crimes, né? Para que pagasse ali e tal, naquela época. Mas a gente sabe que, inclusive, Câmara Cascudo escreve que um dos primos do capitão Evangelista dizia que ele não era lá boa peça, que certa vez sacudiu um prato de comida na cara do escravo porque o prato estava com uma manchazinha, né? E realmente existia esses maus tratos, essa perseguição. Até hoje existe. Exatamente. Né? E é importante lembrar, eu digo sempre, quando a gente faz o espetáculo teatral, eu criei em 2001 esse espetáculo teatral, que a gente refaz os passos de Francisco pelas ruas de Pilar e conta essa história, para exatamente refletir sobre o não à pena de morte, sobre o não à discriminação racial, sobre o não à violência por causa de cor, de raça, sexo, religião. Então a gente faz esse espetáculo teatral, mas também faz essa reflexão. Crítica. Exatamente, a gente já levou pessoas da OAB, advogados, né, negros para legitimar, fazer toda aquela apresentação. Então isso a gente leva o grupo afro, atores de Alagoas, né? E a ideia também que, além disso, de refletir, também que é um atrativo turístico, não deixa de ser, né? Assim como tem Nova Jerusalém, que conta a história de Cristo, né? Todo o sofrimento, todas aquelas cenas tristes que a gente vê, que tem gente que não gosta de olhar, acontece também na história do escravizado Francisco lá no Pilar, né? Então a gente reflete por que ele foi enforcado, né? Humilhado, maltratado enquanto trabalhava, servia aqueles senhores de engenho, né? Tinha muitos que eram... Como criados mudos. Exatamente. É claro que a gente sabe que tinha os senhores de engenho que eram pessoas boas, né? Mas a grande maioria eram verdadeiros carrascos, né? Que maltratavam mesmo, tratavam pior do que animais, né? E por isso a gente, no espetáculo teatral que eu criei lá em Pilar em 2001, e foi sancionada uma lei pela Câmara Municipal do Pilar, reconhecendo esse espetáculo, tanto é que a gente faz essa reflexão, exposição, e, Gorete, a gente transformou a Casa da Cultura, através da diretora Rutiné, o Alberto do Carmo e outros parceiros, a gente transformou isso aí num filme que está no meu canal do YouTube, né? A Última Pena de Morte do Brasil. Lançamos esse livro na Bienal aqui de Alagoas, lançamos na Bienal de Pernambuco, lançamos na Bienal de Aracaju e estamos agora se organizando para lançar também lá em Paraty, no Rio, para que as pessoas possam conhecer essa história. Por quê? Outro detalhe, em 2003... o programa Justiça da Rede Globo de Televisão, na verdade um programa individual independente do Domingos Meirelles, falou da história lá do Rio de Janeiro, Féria de Macabu, como sendo a última do Brasil, que na verdade não foi. Porque Félix Lima Júnior, grande escritor alagoano que eu queria aqui referendar, Davi Bandeira, outro jovem que já faleceu, que pesquisou essa história, né?
O próprio jornalista, eu acho que seu companheiro Miguel Torres, Sim. fez o papel do imperador lá no Pilar. Então a gente pesquisou toda essa história e lá no Rio de Janeiro ocorreu o fato, sim. Mas não foi a última do Brasil. A última foi realmente Pilar. essa no Pilar. E tanto é depois que a Folha de São Paulo, em 2018, publicou uma manchete na página do Cotidiano dizendo: último executado no país cavou a própria cova dentro da igreja. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí enviei Mas para de lá. onde saem essas notícias, esses entendimentos contrários à história real? Exatamente. É porque é o seguinte, o jornalismo literário, ele aprofunda. Ele aprofunda os fatos. Né? O factual, você que é jornalista Mas não sabe... pode transformar fatos em factoides, né? Exatamente. Aqui, em todo esse livro, a gente tem aqui, uma parte do processo, tem a visita do imperador. Pronto, o jornal aqui, O Liberal. O Liberal, esse jornal foi de 1874. Esse jornal aqui, ele publicou, falou na prisão dos escravos, nos assassinos. Ele não cita um Francisco. Aí, do arquivo público me ligaram perguntando por que não cita Francisco. Eu fui explicar. Olha, o jornal é de 2 de maio, naquela época, 5 dias depois dos assassinatos que ocorreram. Francisco não era escravo dos que foram assassinados. Então, logicamente, os primeiros suspeitos foram os escravos dele que fugiram. Uhum. O outro fugiu, mas o patrão ficou vivo. Né? O Francisco era escravo do Dr. Joaquim Celeste Lopes Viana. E Vicente Prudêncio era dos que foram assassinados mesmo, barbaramente, né? Do capitão e Josefa Marta. Então, é claro que não ia divulgar o nome do corpo. Por quê? Também tem um lado político na época. Protecionismo político. Porque o capitão João Evangelista de Lima era do Partido Liberal. Uhum. Era desse jornal da época. Então, ele retratou a história, não citou Francisco aqui neste dia, nesta data, porque ele não era escravo, não foi considerado na época o assassino, né? E depois, com a apuração dos fatos, né? Chegou-se a essa conclusão. Foi que chegou-se à conclusão que mesmo assim, né, há ainda contradições sobre... Contradições? Contradições do processo que está sendo pesquisado agora, né? Inclusive eu apresentei no Tribunal de Justiça numa palestra, eu estive numa palestra, né, com a doutora Couto, que ela está pesquisando o processo, lendo, destrinchando o processo em si, certo? Então a gente tem aqui no livro, o próprio Senado Federal publicou em 2016 a história, o Arquivo S. Se vocês puderem adquirir esse livro, adquiram, que é muito importante também. Arquivo S, que conta a história do Pilar. A revista Aventuras na História, confirmando que foi o último executado do país por um escravizado Francisco, em 28 de abril de 1876. Ao apresentar o filme, há possibilidades de se fazer debates também? Sim. O filme tem... Ele não é um curta, ele é um filme de... também não é um longa, ele tem 59 minutos. Né? Tempo bom. É um filme documentário, por exemplo, porque tem... Eu falo sobre a parte que eu pesquisei, o doutor Claudemiro, representante do Tribunal de Justiça, fala, tem da Umbanda, que fala da dança afro, das danças herdadas da África. Então, um filme produzido em Pilar, agora, foi um filme produzido em 2 dias e meio, com atores alagoanos, exclusivamente alagoanos, de Maceió, de Arapiraca e do Pilar. Incrível como foi possível fazer. Exatamente. Então, pra gente, isso aí foi, digamos assim, um modelo, uma vitrine para uma produção maior lá adiante. Pois bem. Quem quiser, o livro pode ser encontrado em que local? Olha, o livro, quando eu tive o apoio da prefeitura, nós distribuímos várias vezes já para bibliotecas. Da primeira vez nós distribuímos na AMA, nós distribuímos agora no Tribunal de Justiça, né, alguns exemplares. Mas quem quiser ter acesso, tem algum ele está à venda. Se você colocar lá Equívocos e Verdades sobre a Luta pela Morte do Brasil, ele está à venda no Clube de Autores. Clube de Autores, pesquisa lá que está. Ele
tá à venda lá, certo? E quando tem assim nas bienais algum evento, eu levo também, né? E o do Bagre, a gente, já que foi cortesia daqui da deputada, distribuímos lá em Aracaju, inclusive, também. Sérgio Moraes, lamento informar que estamos no final do nosso encontro, do nosso bate-papo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu aqui quero agradecer a grande oportunidade, parabenizar aqui você, Gorete. Finalmente a entrevista saiu, né? Depois de algumas tentativas. Frustradas. Mas tudo no tempo de Deus, né? E para mim é uma alegria agradecer à Assembleia Legislativa, a todos os deputados, na pessoa do presidente, Marcelo Vitor, né? Agradecer a você que coordena esse programa, aqui o Frente a Frente. Obrigado, né? Abraçar o amigo, o Fragoso, né? Daqui, e todos da equipe técnica aqui que estão nos bastidores. Que nos garante Nos garante, exatamente. E abraçando a todo o povo de Alagoas, né? Desejando a todos que também possam visitar o Pilar do meu coração, né? Pilar aí que está despontando cada vez mais para o turismo, com a nossa rica Lagoa Manguaba, com as histórias que a gente ouviu falar aqui, do nosso cinema, o Cine Pilarense, que está aberto, da Casa da Cultura, do Mirante do Santo Cruzeiro e de tantas coisas boas. Só gratidão, gratidão e gratidão. Obrigada, idem. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.